Pensa comigo por um instante. E se tudo, desde a nossa personalidade até o destino de civilizações inteiras, fosse definido por uma única coisa? Aquilo que a gente escolhe valorizar acima de todo o resto. Bom, é essa ideia poderosa que vamos explorar hoje, inspirada no pensamento de Miguel Reale. Vamos descobrir como essa hierarquia de valores realmente molda o nosso mundo. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é essa. Será que existe um valor central, um tipo de valor mestre que, mesmo sem a gente perceber, governa tudo o que fazemos, pensamos e construímos? É uma busca por aquilo que, no fundo, nos move de verdade. Olha só o nosso caminho. A gente vai começar de perto, no nível do indivíduo, para entender como organizamos nossos valores. Depois vamos abrindo foco para ver como isso define épocas históricas e até o destino de civilizações. E no final, a gente chega numa visão surpreendentemente otimista sobre o futuro da cultura humana. Vamos nessa? Ok, nossa primeira parada. Aqui está a ideia central de toda essa discussão. Muitas vezes a gente pensa em valores, sei lá, honestidade, sucesso, segurança, como coisas separadas, flutuando por aí. Mas a verdade é que eles não vivem num vácuo. Eles se organizam numa estrutura, quase uma escadinha, onde alguns valores, inevitavelmente, acabam mandando nos outros. A sacada é que os valores têm uma relação de comando. Alguns são subordinantes, ou seja, eles dão as ordens, e outros são subordinados. Isso quer dizer que toda cultura, e na verdade cada um de nós, é definido pelo valor que coloca lá no topo da pirâmide. É esse valor principal que dá o tom para todo o resto, sabe? Ele influencia cada decisão que a gente toma. Bom, se existe um valor no topo, isso leva a gente, naturalmente, a uma busca fascinante. Qual seria esse valor supremo? Será que existe um único princípio orientador, uma fonte da qual todos os outros valores derivam? Vamos dar uma olhada nos principais candidatos a este posto. A filosofia já nos deu algumas pistas. Para pensadores como o próprio Reale, tudo começa com a pessoa humana, com a dignidade do indivíduo. Já outros, com uma visão mais pragmática, vão dizer que a base de tudo é a economia. São as nossas necessidades materiais que ditam as regras. E ainda tem a visão de que o valor mais básico de todos é simplesmente a vida, o puro instinto de continuar existindo. Fica a reflexão, né? E essa ideia fica muito concreta quando a gente olha para as pessoas. O filósofo Eduard Spranger criou uma tipologia genial que mostra exatamente isso. Pensa no homem econômico. Para ele, o que importa é a utilidade, o retorno. Tudo é medido por aí. Já o homem estético busca a beleza em cada detalhe. O homem político, por sua vez, enxerga o mundo pelas lentes do poder. Cada tipo desses representa uma hierarquia de valores completamente diferente em ação. Agora, vamos dar um passo além. E se a gente pegasse essa ideia de um valor dominante e aplicasse não a uma pessoa, mas a sociedades inteiras? Pois é exatamente isso que acontece. Cada período da história parece ser definido por uma tábua de valores própria, com um valor central que molda absolutamente tudo naquela época. Olha só que contraste impressionante entre duas eras. Na Idade Média, que foi uma era teocêntrica, o valor do sagrado estava no topo. Ele organizava tudo: a ciência, a arte, a moral. Agora, vamos para a nossa era, que pode ser descrita como pragmática. Aqui, o valor do útil, do econômico, parece dominar. Ele influencia desde a tecnologia que a gente cria até as carreiras que a gente escolhe seguir. Certo. Se eras inteiras são definidas por valores, isso nos leva a uma questão ainda maior, que deixou historiadores e filósofos de cabelo em pé por séculos. Como as civilizações, essas gigantescas unidades culturais, como elas se relacionam? Elas nascem, vivem e morrem sozinhas como se fossem ilhas isoladas? Ou será que existe algum tipo de conversa entre elas ao longo da história? Quase todo mundo concorda que civilizações como o Egito Antigo, a Grécia Clássica ou a China Imperial são entidades reais, cada uma com uma personalidade baseada em valores únicos. A grande discussão, o ponto de discórdia é: elas estão condenadas a seguir ciclos de vida isolados, sem nunca se entenderem de verdade? Ou será que é possível que elas dialoguem, troquem ideias, aprendam umas com as outras? Basicamente, existem duas grandes visões sobre isso. De um lado, a gente tem a visão mais pessimista, de Oswald Spengler. Para ele, as civilizações são como plantas. Elas nascem, florescem e, inevitavelmente, morrem, completamente isoladas em suas bolhas culturais. Do outro lado, historiadores como Arnold Toynbee oferecem uma visão mais conectada. Ele argumenta que uma civilização pode sim ser derivada de outra, herdando e transformando seus valores, como se uma tocha fosse passada adiante.
E é exatamente aqui que a visão de Miguel Reale se torna tão poderosa e, eu diria, tão bonita. Ele nos oferece uma terceira via, uma síntese que tenta resolver esse dilema entre o isolamento e a herança. A proposta dele não é nem de separação, nem de simples cópia, mas de algo muito mais rico, uma composição. Real usa uma metáfora linda. Ele diz que os valores se organizam em constelações. Pensa assim: valores fundamentais como a verdade, a beleza, o bem, o sagrado, eles estão todos disponíveis, como estrelas no céu. Cada civilização escolhe ligar essas estrelas de um jeito único, formando a sua própria constelação, o seu próprio desenho no céu da história. A ênfase pode mudar, mas as estrelas, a fonte, são as mesmas para todos. E aqui está a metáfora central do Reale, que é simplesmente fantástica. A história não é uma sequência de tragédias isoladas, mas sim uma grande sinfonia. Cada cultura, com seus valores únicos, é uma nota musical essencial nessa composição que continua sendo escrita e da qual todos nós participamos. E isso nos traz de volta para hoje, para o agora. Num mundo mais conectado do que nunca, onde culturas e valores se misturam o tempo todo, a pergunta se torna urgente. Qual é a nota que a nossa geração está adicionando a essa grande sinfonia da humanidade? Que valores nós estamos colocando no topo? A resposta, claro, não está em um livro de história. Ela está sendo composta por todos nós, neste exato momento.